Olá, vamos pensar juntos numa coisa. Montar uma oração é, na verdade, muito parecido com construir uma casa. Pois é, a gente precisa de uma base bem sólida, depois as paredes para dar a estrutura e, claro, todos aqueles detalhes que deixam a casa com a nossa cara. Hoje, a gente vai usar exatamente essa ideia para entender os blocos de construção das frases em português. Vamos nessa? Então, a grande questão é essa. Como é que um monte de palavras soltas se junta e vira uma oração que faz sentido? Acredite, não é por acaso. Existe uma lógica, quase uma arquitetura por trás disso. E é exatamente essa construção que a gente vai entender agora. E a resposta para essa pergunta toda começa com esse número aí, 3. Pode parecer simples, mas por trás dele está toda a organização da sintaxe. Basicamente, tudo se resume a 3 categorias principais de termos, ou melhor, 3 tipos de blocos. Exato, são esses aqui. Pensa nesses blocos como se fossem os materiais de uma obra, sabe? Tem os essenciais, que são a fundação, os integrantes, que levantam as paredes, e os acessórios, que dão o toque final. E como em qualquer boa construção, a gente começa pela parte mais importante de todas, a base. E a nossa base, claro, são os termos essenciais. O nome já entrega tudo, né? Eles são bem essenciais. São o alicerce da nossa casa-oração. Sem eles, simplesmente nada fica de pé. A função deles é exatamente essa, ser a fundação. Tenta tirar um deles para ver o que acontece. A oração inteira perde o sentido, ela desmorona. É igualzinho a uma casa sem alicerce. Não tem como. E quem são essas peças-chave? O sujeito e o predicado. Bem simples, na frase "o sol brilha", o sol é o sujeito e brilha é o predicado. Um não vive sem o outro, entende? Eles são a viga e a coluna mestra de toda a nossa construção. Beleza. Com a nossa base pronta e bem firme, chegou a hora de subir as paredes, colocar o teto, e essa é a função dos termos integrantes. Eles vão completar essa estrutura básica que a gente acabou de montar. Olha só, o ponto-chave aqui é que esses termos não aparecem do nada. A função deles é justamente completar a informação da base que já existe. Eles são tipo os tijolos que preenchem os vãos, conectam as ideias e fazem a estrutura ganhar corpo, ganhar mais sentido. E que tijolos são esses, afinal? São os complementos verbais, tipo em "ele gosta de filmes", ou o complemento nominal, como em "tenho necessidade de ajuda", e também o agente da passiva, como na frase "a carta foi escrita pelo menino". Percebe? Cada um se encaixa ali direitinho na base para completar a informação. Vamos fazer um teste rápido para ver se a ideia ficou clara. Essa afirmação aí na tela, de que os termos integrantes complementam os essenciais, é verdadeira ou falsa? Pensa na nossa casa. As paredes se apoiam ou não na fundação? Verdadeiro. Perfeito. É exatamente essa lógica. A estrutura se conecta na base para criar uma coisa só, um todo coeso e com sentido. Uma parte depende da outra. Certo. Nossa casa já tem base e paredes. Já está de pé. Agora vem a parte divertida, a decoração. E aí que entram os termos acessórios. Eles são a pintura, os móveis, os quadros na parede, tudo aquilo que adiciona estilo e informação extra. A função deles é essa mesmo, a de decorar. Eles enriquecem o ambiente, dão cor, especificam detalhes, mas eles não fazem parte da estrutura. A casa cai se a gente tirar um quadro da parede? Claro que não. A mesma coisa acontece com a oração. Eles adicionam estilo, não sustentação. E quem são esses nossos decoradores? São os adjuntos, como em "o menino inteligente chegou ontem". O aposto, que serve para explicar, tipo "Ana, a professora, viajou". E até o vocativo, que é um chamado. "Amigos, vamos começar". Todos eles dão mais cor e contexto para a nossa frase. Então, para ficar bem claro, a grande diferença é esta. Termos essenciais são indispensáveis, são a estrutura. Já os termos acessórios são dispensáveis, são os detalhes. Se a gente guardar bem essa diferença, já é meio caminho andado para entender a sintaxe. E, para fechar, mais um teste rápido. Pensando em tudo que a gente construiu até agora, essa afirmação aí faz algum sentido? Sujeito e predicado, que são a nossa base, podem ser considerados acessórios? Tipo uma decoração? Falso. De jeito nenhum. Seria a mesma coisa que dizer que a fundação de um prédio é um item de decoração. Não faz o menor sentido, né? Eles são os termos essenciais, com letra maiúscula. É a base, o alicerce, o ponto de partida de tudo. Sem eles, a gente nem teria uma oração para poder decorar. Muito bem. Agora que a gente já viu todas as partes separadas, vamos juntar tudo e olhar a planta baixa completa da nossa casa-oração.
E aqui está o nosso mapa completo. Olha só que organizado. Os essenciais formam a base, com sujeito e predicado. Os integrantes vêm para completar o sentido, com os complementos. E por fim, os acessórios chegam para adicionar os detalhes, com os adjuntos, o aposto. Tudo simples, organizado e bem lógico. E no fim das contas, o mais importante é entender isso aqui. Nenhuma peça está solta. Todas elas, desde a base até o último detalhe, se relacionam, conversam entre si, para formar uma estrutura coesa, uma mensagem clara. É um sistema que funciona todo em conjunto. Agora, com esse mapa da estrutura da oração em mãos, olhar para uma frase nunca mais vai ser a mesma coisa. Fica a pergunta no ar: qual será o próximo mistério da língua portuguesa que a gente deveria desvendar juntos? O campo é imenso. Até a próxima!